Graças a Deus. Nós estamos no outono de 2022. E há cerca de 1993 outonos atrás, Jesus fez uma viagem com seus discípulos de barco. Uma viagem que se tornou bem perigosa, bem arriscada, porque teve uma tempestade no meio do caminho. E nós vamos olhar para isso que acontece há mais ou menos 1993 outonos atrás, no registro de Marcos capítulo 4, versículo 35 a 41. Marcos 4, 35 a 41. Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: vamos passar para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se um grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na polpa dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Pai, estamos diante da tua maravilhosa palavra. Senhor Jesus, nós te louvamos por esta viagem que o Senhor fez e pelo registro que ficou para nós. Sabemos que tem algo do Senhor para nós com esta palavra. Então clamamos ao Espírito Santo de Deus, nos mostra, nos leva a esta revelação, nos instrui, nos guia, nos cura nesta noite com a tua palavra viva. Em nome do Senhor. Amém. Essa é uma passagem da Bíblia que tem muitas canções inspiradas nelas, algumas bem diretas, outras indiretas. Desde criança, né? Não sei aqui quantos vão lembrar ou quantos foram criança na igreja, mas tinha aquela música: com Cristo no barco tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem. Deixa eu saber quem era criança aqui desse tempo. Quem é? Levanta a mão aí. Quem? Então temos alguns aqui. Aí, claro, tem aquelas que são muito antigas, por exemplo, o hino do cantor cristão número 328. Alguém sabe qual é? Eu vou começar aqui, vamos ver quem vai lembrar. Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Lembra que essa canção tem mais de 100 anos, bem mais de 100 anos, é um hino muito antigo, tá? Então as expressões são meio estranhas, mas aí continua assim, ó: não se te dá que morramos, podes assim dormir, se a cada momento nos vemos, sim prestes a sucumbir. Aí vem a resposta de Jesus: as ondas atendem ao meu mandar, sossegai. E aí vai, a canção vai, é belíssima, é linda, né? Quem é que conhece esse hino aqui? Olha aí, isso aí a gente com história, com quilômetros rodados, com tempo de vida sobre a face da terra. Já não cozinho mais na primeira fervura, como diz a minha mãe. É um hino bem antigo, né? São várias e várias canções deste momento, que para nós talvez agora seja fácil cantar, mas imagine estar dentro desse barco e passar por isso, por essa tempestade, que não é só lá fora, a água está entrando dentro do barco, as coisas estão realmente ficando muito perigosas. Mas a questão é que o que acontece aqui leva os discípulos a se admirarem, a exclamarem e perguntarem: quem é este? Quem é este? Em outras palavras, quem é Jesus? E quando a gente descobre a resposta para essa pergunta, nossa vida é outra.
A maneira como nós enfrentamos as tempestades da vida, porque elas vêm, é diferente quando nós sabemos quem é este. Quando nós sabemos quem é Jesus, mas quando nós temos só uma ideia sobre ele, mesmo que ele esteja presente, nós nos apavoramos. Porque Jesus estava no barco, os discípulos estavam apavorados. Então Jesus pode estar na sua vida, mas ainda assim você pode viver apavorado se você não souber quem é este. Quem é Jesus? E esta pergunta, esse mesmo texto da palavra de Deus nos ajuda a responder, porque nós encontramos vários aspectos aqui que nos revelam o ser de Deus Filho, de Jesus. E o primeiro aspecto é que Jesus é Deus agindo. Gostaria que você repetisse isso comigo para gravar bem na sua mente e no seu coração. Jesus é Deus agindo. Aquela ideia de Deus distante, de um Deus lá longe, de um Deus lá no céu e nós aqui distante. Ou então quando se coloca Jesus na equação, Jesus ali na parede, num crucifixo, com aquela cara triste, não pode fazer nada porque está preso por aqueles pregos naquela cruz. Isso faz com que a gente precise criar outros intermediários, outros caminhos palpáveis que os nossos olhos possam ver, porque afinal de contas Deus está longe, Jesus está morto. Esta é a grande mentira que tem se acreditado, e por mais que não se diga que Deus está longe, que Jesus morreu, se vive assim, porque daí a prova disso é a busca pelos paliativos. Sejam os paliativos religiosos, sejam os paliativos emocionais, sejam os paliativos materiais. A questão é que Jesus é Deus agindo, Jesus é Deus em ação. Eu não sei se você percebeu em que momento do dia esta viagem acontece. Você reparou nisso? O versículo 35 diz: naquele dia, sendo já tarde. O dia de Jesus começava de madrugada ainda. Momentos no qual ele tinha comunhão com o Pai. Era assim que ele começava. Antes que o sol raiasse, Jesus já estava em comunhão com o Pai. Ele se retirava para isso. Às vezes os discípulos iam atrás dele porque não sabiam onde eles estavam. E quando encontravam Jesus, diziam: todos te buscam. Todos estão atrás de ti. E aí quando o sol começava a raiar, já tinha multidões esperando o Senhor Jesus. E lá estava ele para curar, para receber, para acolher, para pregar, ensinar. Marcos, no capítulo anterior a esse texto que nós lemos aqui, nos informa que acontecia ocasiões que Jesus não tinha tempo para comer. Nem para comer. A família dele ficava preocupada por causa disso e queria até que ele parasse, que ele fizesse um stop, um break no ministério, pelo menos para comer, para descansar. Mas acontece que Jesus é Deus agindo numa missão de amor, de intensidade. Jesus não para na sua missão. Depois de dias intensos de ministração, de serviço, de entrega de amor, Jesus continua agindo. O sol vem, o sol vai e Jesus continua ministrando. E quando é que vem o desespero para nós? Quando a gente acha que ele parou. Ou pelo menos quando a gente acha que ele parou com a gente. Que ele deve estar fazendo alguma outra coisa. Mas que comigo ele parou. Será que ele esqueceu de mim? Será que ele deixou de cuidar de mim? A pergunta que os apóstolos fazem, ali os discípulos nesse momento fazem é: tu não te importas? Olha o versículo 38. E Jesus estava na popa dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: Mestre, não te importas que pereçamos? Não te importas? Aqui o problema não é Jesus dormindo. O problema é que eles acham que Jesus não se importa. Ah, Davi, mas tu acabou de dizer que Jesus não para e ele estava dormindo. Bom, ele estava dormindo numa viagem. Ele estava dormindo em movimento, numa missão. E Jesus dormir é uma das provas inequívocas de que o próprio Filho de Deus eterno se tornou humano, se tornou carne, a ponto de precisar dormir. Mas estava
em missão. A grande questão é que mesmo estando naquele barco, os discípulos achavam que isso não era suficiente, porque por mais que talvez ele poderia fazer alguma coisa, mas ele não está fazendo, então eu acho que ele não se importa. E é muito fácil eu e você chegarmos a essa conclusão nas nossas tempestades da vida, não é? Ali em dezembro e janeiro, quando as coisas não aconteceram do jeito que eu gostaria que acontecesse, eu não disse com essas palavras, mas em outras palavras eu disse, tu não te importas. Talvez você não tenha clareza desta expressão, deste pensamento, mas quantas vezes você esquece quem Jesus é, ou você parou na sua jornada de conhecer Jesus e não sabe quem Jesus realmente é, e quando vem a dificuldade, quando vem o dilema, eu acho que ele não se importa. Eu acho que ele não está nem aí. Nós não chegamos ao ponto de dizer Deus está morto, mas talvez digamos Deus está dormindo. Somente com a resposta sobre quem é este, eu posso ter a certeza de que Jesus não para. Jesus é Deus agindo porque se importa. Muitas vezes eu pensei assim, olha, diante disso que eu estou passando, se pelo menos Jesus se materializasse aqui, se tivesse aqui uma teofania, se Jesus simplesmente aparecesse e eu pudesse vê-lo e tocá-lo, seria diferente. Mas quando eu olho para esse texto, eu vejo que não há diferença nenhuma, porque Jesus estava naquele barco de carne e osso. Eles podiam ver Jesus, eles podiam tocar em Jesus, eles podiam audivelmente ouvir a voz de Jesus. Mas vendo Jesus ali dormindo, eles estavam desesperados. Então não faz a menor diferença se a presença de Jesus é espiritual ou também é física. O que faz a diferença é a fé que nós temos ou a incredulidade que nós temos. Eu cheguei à conclusão de que a inclinação, a incredulidade que tem em nós faz com que mesmo Jesus estando no barco, se nós não sabemos quem realmente ele é, e incredulidade tem a ver com isso, então nós entramos em desespero. Agora, se naquele momento eles não estivessem perguntando quem é esse, se nesse momento da tempestade eles já soubessem quem é esse, e em vez de perguntar quem é esse depois de todo aquele acontecimento, eles simplesmente disseram, é esse, galera, está balançando, galera, está frio, galera, tem vento, galera, tem onda, galera, a água está aqui dentro do barco, mas o cara está aqui, é ele que está aqui. E sabia que Jesus esperava que eles tivessem essa fé. Tanto é que Jesus pergunta, como que vocês ainda não têm fé? Tipo assim, por que vocês precisam me acordar? Eu já dei para vocês o que vocês precisam. Eu estou agindo, mesmo que vocês me vejam dormindo, eu não paro. A fé que eu dei para vocês é suficiente. A fé que eu dou para vocês, ela é suficiente para manter vocês em todas as ocasiões, em todos os momentos. O vento estava agindo, o mar estava agindo, mas o vento e o mar não superam o agir de Jesus. Jesus é Deus agindo o tempo todo. Você crê nisso? Porque isso faz uma grande diferença. Segundo, Jesus é Deus governando. Bom, por que há uma diferença entre agir e governar? Bem, porque uma pessoa pode fazer muitas coisas, mas aquele fazer da pessoa pode não gerar resultados, pode não ser significativo. Agora, quem está no governo, se age, pode fazer muita coisa. Eu gosto sempre de fazer a diferença entre eficácia e eficiência. De maneira geral, olha o chazinho aqui, ficou pendurado aqui. Tomara que não estrague o microfone. Eficiência, de forma geral, é uma coisa que tem um bom funcionamento, usando da melhor maneira os recursos, sem desperdício, sem ruído, algo que está funcionando muito bem. Então imagina que um inventor desenvolva uma máquina, essa máquina tem uma boa eficiência energética, um baixo grau de ruído, de interferência.
Ele liga o botão e ela começa a funcionar e alguém pergunta: para que serve essa máquina? Não, ela não serve para nada. Ela funciona, as engrenagens giram, as luzinhas ligam, mas ela não serve para nada. Então nós podemos dizer que ela tem eficiência, mas ela não tem eficácia. Porque ela não muda a realidade, ela não faz algo, ela não transforma alguma coisa em outra coisa. Tem muito cristão eficiente, ele ora, ele lê a Bíblia, ele vai aos cultos, ele funciona. Mas ele não leva pessoas para Jesus, ele não compartilha o evangelho. Ele não testemunha com sua vida a respeito da vida de Cristo em si. Então ele não tem a eficácia. Então, Jesus não é só alguém que age. Que bom que ele age, mas que bom que ele governa. Então a sua ação é poderosa, a ação de Jesus é eficiente e totalmente eficaz. Mas nesse momento, os discípulos ainda não sabem que Jesus é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Eles não estão vendo ali um rei governando. Sabe o que eles estão vendo ali? Um professor. Um professor ensinando, e eles ainda não têm certeza se a teoria desse professor pode se tornar prática. Quando a gente olha para esse texto em Marcos, nós percebemos que na hora do perigo eles chamam Jesus de mestre. A tradução literal de mestre aqui seria professor. Professor. É assim que eles chamam Jesus. Quando a gente lê esta mesma passagem lá em Mateus, Mateus registra Senhor e não mestre. Porque Mateus, segundo se entende, escreveu o evangelho anos depois de Marcos registrar aqui. E Marcos, também segundo se entende, registra o seu evangelho segundo as informações do apóstolo Pedro. Quem esteve presente na escola bíblica nesta quinta-feira, que é online, a gente estudou o livro de Marcos. Agora, quinta-feira, nós vamos estudar o livro de Lucas. A gente está entendendo cada um dos livros do Novo Testamento. E esses detalhes sobre Marcos nós estudamos na aula passada. Acontece que Pedro é um desses que chama: professor, professor, acorda, professor. Nós estamos morrendo. Ali os discípulos têm uma necessidade de que esse professor faça um experimento prático. Toda aquela teoria precisa agora ser comprovada. Então eles clamam pelo professor. Eles precisavam realmente de uma demonstração de que o ensino de Jesus era real. Se Jesus realmente era mais do que um simples professor. Em outras palavras, a dúvida aqui é: será que ele pode fazer o que ele diz? Será que ele é quem realmente ele é? Porque até o último minuto ainda está no ar: quem é este? Lembre que os discípulos, nessa altura, ainda estavam na primeira etapa do ministério de Jesus, lá na Galileia. Levaria ainda um tempo para eles reconhecerem que aquele professor, na verdade, era o Senhor Todo-Poderoso. Jesus é Deus governando sobre todos e sobre tudo, inclusive sobre a força da natureza. E ali, em meio àquela tempestade, eles vão ter um grande vislumbre que leva à pergunta-chave: quem é este? O que eles viram na sua frente foi algo que jamais sonhariam em ver. Versículo 39, e ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-se, fique quieto. E o vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Esse é o Senhor, aquele que pode todas as coisas. Versículo 41, né? Na surpresa dos discípulos: até o vento e o mar lhe obedecem. Duas das mais poderosas, indestrutíveis e incontroláveis forças da natureza, o vento e o mar, se curvam diante do Senhor.
Ele é Jesus. E Jesus é Deus governando. Você pode dizer isso comigo? Jesus é Deus governando. Quando olhamos para Ele com fé, nós podemos enfrentar a tempestade que for. Eu tenho encontrado paz no meu coração, nos meus dilemas, quando eu entendo que Ele está no trono. Não é só alguém fazendo coisas que quer porque quer, do jeito que quer, embora Ele tenha o direito de fazer isso. Mas alguém que está fazendo as coisas que cooperam para o bom funcionamento do seu reino, de seus súditos, de seus filhos e filhas que somos nós. Então, quando eu penso, Ele sabe o que está fazendo, eu posso encontrar paz no meu coração. Porque mesmo que eu possa pensar que Ele esteja dormindo, e agora não está mais dormindo, né? Porque aqui Jesus estava com um corpo físico neste mundo. Mas mesmo que eu pense que há silêncio da parte do Senhor, eu preciso crer que Ele já me deu tudo o que eu preciso para viver neste mundo, inclusive enfrentar as tempestades. E esse poder que Ele nos dá é o presente que se chama fé. Mas quando olhamos mais para a tempestade do que para Jesus, o desespero realmente toma conta. Experiência própria. Infelizmente foi o que os discípulos fizeram. Mas humanamente dá para entender a situação deles. Não dá para dizer, covardes, qual de nós dentro daquele barco enchendo d'água não se apavoraria? Porque a questão é que a gente até lida bem com o vento e o mar agitado, desde que eles estejam lá longe, lá fora. Mas a questão é que agora estava dentro do barco. Olha o versículo 37. As ondas se arremessavam contra o barco. Dá para ir levando. Mas, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. Aí muda de figura, né? Nós ficamos, meio chateados, ao sabermos que lá longe crianças refugiadas morrem. Mas quando uma criança da nossa família fica seriamente doente, aí nós ficamos desesperados. Nós ficamos um pouco tristes de saber que muitos morrem de fome no mundo. Mas quando a gente perde um emprego aqui, aí a gente fica desesperado. A gente fica achando que não vai dar muita coisa quando ficou sabendo que lá na China tem um tal de um coronavírus. Mas quando ele chegou aqui e as pessoas começaram a morrer, pessoas da nossa família, aí a coisa ficou diferente. A varíola do macaco, por enquanto, está aqui, um caso lá, não sabemos como que isso vai chegar aqui. Espero que não chegue, em nome de Jesus, que isso acabe. Mas percebe, quando a tempestade não chega no barco, quando a água está lá fora, a gente vai seguindo a nossa vida, mas quando ela chega no nosso barco, então as coisas são diferentes. Quando a tempestade está lá fora, a gente declara palavras de fé, nós sabemos, nós temos teorias, mas quando é dentro da nossa vida, quando é dentro do nosso casamento, quando é dentro da nossa família, dentro do nosso lar, dentro da nossa igreja, com nossos filhos, com nossos pais, com nossos cônjuges, com nossos amigos, no nosso trabalho, na nossa igreja, aí a gente se desespera. E o desespero toma conta quando nós não sabemos quem Ele é. Que Jesus está agindo, que Jesus está governando. Precisamos aprender a confiar no reinado e no poder de Jesus, para longe e para perto, para fora e para dentro. O teu problema, seja ele qual for, não é maior do que o poder de Jesus. O interesse do mal em destruir a tua vida não é maior do que o interesse de Jesus em abençoar a tua vida. O governo do Senhor Jesus não é um governo despótico, é um governo de amor. E como Ele dá para nós tudo aquilo que precisamos, Ele pode governar tranquilamente, porque Ele não é um rei agitado, Ele é um rei tranquilo. Tanto é que está Ele com um travesseirinho, deitado lá no fundo do navio, dormindo tranquilamente.
porque ele já havia dado a fé para os discípulos. Ele dormiu, mas ele já tinha entregue para os discípulos tudo que os discípulos precisavam para enfrentar a dificuldade. Tanto é que Jesus diz para ele no versículo 40, por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? Perceba, Jesus não está só dizendo como é que vocês não têm fé. Jesus está dizendo como é que vocês ainda não têm fé. O que isso significa? O ainda não tem fé. Significa que eles já deveriam ter, não é verdade? Já deveriam ter a fé, mas não têm. E isso é uma dificuldade que vem se arrastando na história da igreja, né? Nós temos o escrito bíblico lá, né? Olha, vocês já deveriam ser mestres, mas eu tenho que dar leitinho espiritual para vocês. Nós encontramos isso no Novo Testamento, né? Eu já dei fé para vocês, como é que vocês não estão usando? E porque vocês não estão usando, vocês estão apavorados. Como é que vocês são tão medrosos? A nossa falta de sono, a nossa falta de paz, a nossa ansiedade quando vem, é por conta do medo que nós temos de não dar conta das tempestades, sejam reais ou imaginárias. E por que somos tão medrosos? Ainda não temos fé, mas Ele já nos deu. O que nós precisamos fazer, meus irmãos, não é receber uma coisa que nós ainda não temos. Esse é um dos grandes erros da cristandade, esperar que Deus dê alguma coisa. Deus já nos deu tudo o que nós precisamos. Ele já nos deu a fé, o que nós precisamos fazer é usar, é usufruir, e no uso ir desenvolvendo. Meus irmãos, há um paralelo entre o nosso corpo físico e a nossa espiritualidade. Assim como nós temos a necessidade de alimentar fisicamente esse corpo, nós temos também que alimentar o nosso espírito. Por isso Deus nos deu a sua palavra, né? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Então, alimento meu corpo, alimento meu espírito. Mas eu também exercito meu corpo, porque é no movimento do meu corpo que meu corpo se mantém saudável. E mesmo com toda importância, o que o apóstolo Paulo diz, que isso é de pouco proveito, mas ele fala sobre o exercício da piedade. O exercício das coisas espirituais. Então, se nós precisamos exercitar os músculos do nosso corpo, nós precisamos exercitar os nossos músculos espirituais. E músculo se exercita fazendo. Meus irmãos, quando eu pesava 45 quilos a mais, quando eu ia correr, eu dava 3, 4 passadas e já ia morrer. A minha mãezinha, coitada, quando ela assistia a live aqui, né? Ela disse que quando eu subia essa escada aqui, ela ouvia a minha respiração. Eu não sei se alguém aqui ouvia a minha respiração subindo a live, né? Mas a mãe é perceptiva, né? Não sei se era da cabeça dela, mas ela disse que eu subia assim. E eu me lembro de respirar assim. A Paulinha também disse que eu isso, né? Aí, meus irmãos, começou o processo de mudança na minha vida, mudança de hábitos alimentares, atividade física. Irmãos, eu ganhei a unção do Forrest Gump. Eu começo a correr, eu não paro mais. Não paro mais. Não tem, eu vou correndo até onde precisar correr. Eu vou daqui para casa em aproximadamente 10 minutos. Mas isso não é da noite para o dia. Isso aconteceu através de exercícios. A fé requer exercício. Nós precisamos exercitar a nossa fé. Então eu quero incentivar você a exercitar a sua fé. Talvez você vá começar a correr pela fé e vai ficar ofegante. Mas vai ser assim no primeiro dia, no segundo vai ser menos, no terceiro menos, no quarto, se você não morrer, você vai em frente, você vai indo. Daqui a pouco você vai se tornar um Jaime, né? Um membro aqui da igreja que é um maratonista aí, profissional, com uma história de sucesso. Quem conhece o Jaime aí? É um corredorzão, né? Exercite a fé. Comece a declarar cura, comece a declarar salvação, comece a orar com a certeza da resposta, comece a interceder por pessoas com poder, com ousadia, com fé. Se não der certo, não é porque você não creu, é porque Deus não quis, mas exercite a sua fé.
Porque esta pergunta de Jesus, como é que vocês ainda não têm? Mostra que a gente está sofrendo no meio da tempestade, desnecessariamente, porque nós temos. E eu tenho crido em coisas grandes, meus irmãos. Eu tenho crido em coisas grandes. Bom, é um problema de Deus lidar com isso. E o problema que eu quero dizer, se Deus vai fazer ou não, é com Ele, na sua soberania, na sua sabedoria. Mas eu vou crer. Vamos crer cada vez mais, vamos usar esta fé nos nossos problemas, nos nossos dilemas, no nosso agora, no nosso barco, no meio da nossa tempestade. O medo vem quando nós não sentimos a segurança do amor. A palavra de Deus diz que o perfeito amor expulsa fora, lança fora todo o medo. A maneira que o Senhor vem com seu amor nos dá um presente que é a fé, e com a fé nós podemos enfrentar o que for em nome do Senhor Jesus, porque Jesus é Deus amando. O último elemento que eu quero compartilhar nesse texto para sabermos quem é este, é que Jesus é Deus amando. Vamos dizer juntos? Jesus é Deus amando. Bom, a palavra de Deus nos diz, né, que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem foi que disse isso? Jesus. O professor disse, eu vim para que vocês não pereçam. E o que os discípulos estão acusando ele no barco agora? Estamos perecendo. Entende o que eles querem saber de Jesus agora? Como assim tu veio para que ninguém pereça, mas nós estamos perecendo? O poder de Jesus está em jogo agora. O amor, né? Porque é o amor que movimenta o coração de Deus para que Jesus venha a esse mundo. O amor está em questão agora. E por amor, Jesus vai dar a eles a demonstração do poder, vai ordenar ao mar e ao vento que parem. E tudo vai ficar calmo. Mas tem um outro elemento aqui nesse texto que nos revela a imensidade, mas a especificidade do amor de Jesus. Em outras palavras, mostra o quanto é grande o amor de Jesus, mas o quanto ele é suficientemente minucioso para amar a todos, mas a cada um. O motivo da viagem mostra que Jesus é Deus amando, amando mesmo. O motivo pelo qual ele atravessou de noite um mar agitado, através de uma tempestade, como podemos ver na sequência do texto, né? Porque vira o capítulo, mas a história continua. Marcos 5, versículo 2, ao desembarcar do barco, daquela tempestade, que já tinha se acalmado, logo um homem possuído de espírito imundo veio dos túmulos ao encontro de Jesus. E você conhece essa história. Jesus liberta esse homem, o povoado inteiro fica admirado, fica pasmo, porque não tinha mais esperança para aquele homem, mas eles ficam admirados porque Jesus liberta aquele homem daquela possessão, traz uma nova vida para aquele homem. E você sabe o que Jesus faz imediatamente depois de libertar aquele homem, aquela uma pessoa? O que você acha que Jesus faz depois de libertar aquele homem endemoniado? Entra no barco de novo e volta para outra margem. Jesus atravessou o mar. Jesus passou pelo meio de uma tempestade. Jesus controlou as forças da natureza para chegar lá e libertar uma pessoa. Nós não vemos Jesus dizendo, bom, já que eu passei por tudo isso, eu estou aqui, agora eu vou aproveitar a minha viagem e vou produzir resultado aqui. Não é que ele não se importasse com todas aquelas outras pessoas, mas é para que nessa noite você saiba que ele se importa com você, porque ele atravessou o mar para libertar uma pessoa. Uma pessoa. Para Jesus, uma pessoa importa.
Isso é uma demonstração do profundo e pessoal amor de Jesus por cada pessoa. Você está aqui hoje no meio de um grupo de pessoas, mas Jesus está olhando para você agora. Jesus está olhando para você. Não apenas para a pessoa do lado, para a pessoa de trás, para uma pessoa que lê mais a Bíblia, para uma pessoa que ora mais, ou para uma pessoa que precisa mais, porque está nas drogas, está na bebida, está na prostituição. Jesus está olhando para você. Ele vê você. Os olhos do Senhor estão sobre cada um de nós. Assim é o nosso Deus. Ele não é um Deus da massa. Ele não é o Deus da multidão. Às vezes ele até ignora a multidão, como por exemplo, quando ele está caminhando, está cercado por um monte de gente, daqui a pouco ele para e diz: quem me tocou? Tem um monte de gente tocando nele, mas a pergunta quem me tocou é quem é o um que me tocou com fé? Quem é aquela uma pessoa que tocou sabendo quem eu sou? Então, meu irmão, minha irmã, Jesus se importa com todos, sim, mas ele se importa com você. E isso é decisivo para a sua vida. Eu fico só imaginando os discípulos conversando entre si, não está registrado, é só uma especulação aqui. Mas pelo menos os discípulos se olhando, ou no mínimo se perguntando como é que a gente atravessa esse barco, esse mar, como é que a gente quase morre, como é que a gente passa um vexame, porque ele vai lá e acalma tudo e ainda xinga a gente, covardes, ainda não tem fé, e ele vem aqui por uma pessoa. Se você fosse da equipe de Jesus, você não ia ficar surpreso com passar todo esse trabalho para chegar lá por uma pessoa? Irmãos, aqui nós temos procurado crescer em valorizar uma pessoa. Nós não somos movidos por um grande número de pessoas. Você sabe que horas começa o nosso culto à noite? 19 horas. Com quantas pessoas? Se tiver uma, começa. Porque a gente não precisa de plateia. Uma pessoa. Nós queremos crescer nisso. Rick Warren conta que seu pai tinha um lema: mais um para Jesus. Mais um para Jesus. E que no seu leito de morte, ele chama o Rick Warren, e diz: mais um para Jesus. Eu tenho crescido em diminuir. Quando a gente começa o ministério, a gente quer ser pastor de multidões. Que venham as multidões, mas eu quero ser pastor do um. Daquele que está comigo agora. Neste momento. Tem um filme que eu não lembrava do nome de manhã, depois eu esqueci de perguntar o nome do filme de tarde. Mas eu acho que é Bom Dia Vizinhança, uma coisa assim. Que é um apresentador de TV, que ele é conhecido por sua gentileza, por dicas de gentileza. Ele é um pastor presbiteriano que se torna um apresentador de TV, e é uma história real. E aí tem um repórter que quer saber se isso é verdade mesmo, né? E aí ele percebe que sim. Quem conversa com aquele homem, naquele momento, é a pessoa mais importante do mundo. Um Dia Lindo na Vizinhança, com Tom Hanks. Um Dia Lindo na Vizinhança com Tom Hanks. Eu recomendo que você assista esse filme, se a sua religião permitir você ter televisão em casa. Mas é um filme legal. E eu quero também encorajar você, assim como eu encorajei você a desenvolver seus músculos espirituais, eu quero encorajar você a valorizar aquele um que está com você. Está com teu marido? Valoriza. Está com a tua esposa, valoriza. Está com teu filho, valoriza. Está com teu pai, valoriza. Está conversando com o vizinho, valoriza. Está conversando com alguém na escola, valoriza. Está conversando com alguém na igreja, valoriza. Está conversando com alguém no trabalho, valoriza. Olha nos olhos daquela pessoa. Tenta sentir o que aquela pessoa está sentindo. Pergunte a história daquela pessoa. Se interesse, faça a diferença na vida de uma pessoa. E a gente não tem ideia do quanto isso vai trazer de efeitos na cidade inteira, na região, no mundo inteiro. E o impacto que isso vai ter na eternidade. Se o nosso mestre atravessou um mar inteiro por causa de uma pessoa, tem um motivo para nos ensinar a esse respeito. Veja o amor
do Senhor a esse ponto, porque Jesus é Deus amando. Assim que Ele é assim que Ele faz. E diante desta palavra, eu espero que nós estejamos melhor preparados para entendermos e conhecermos Jesus e acharmos a resposta para quem é este. Nós aqui neste mundo, principalmente, jamais conheceremos o Senhor em sua totalidade. Nós temos no Evangelho inteiro, apesar de um registro de 33 anos, recortado principalmente nos últimos 3 de Jesus, apenas 50 dias. Então é impossível que aquilo que os apóstolos registraram de 50 dias de Jesus possa nos ajudar a entender de fato a totalidade de quem Ele é. Mas o que está escrito nos é suficiente para sabermos o que precisamos. O apóstolo João, que certamente, ou pelo menos muito provavelmente está nesse barco, ele vai escrever que Jesus realizou muito mais coisas como estas, mas as coisas que ele registrou são para que nós saibamos que Jesus é o Filho de Deus e, crendo, tenhamos vida em seu nome. Então hoje nós podemos ter a certeza que Jesus é Deus agindo, governando e amando. Vamos dizer isso juntos? Jesus é Deus agindo, governando e amando. Pode tirar da tela, Gutinho, só para a gente falar aqui, sem ver, para gravar isso. Porque, meu irmão, minha irmã, eu não vim aqui fazer uma palestrinha, trazer uma palavra e dizer, bom, cumprir minha obrigação. O desejo do meu coração é que no meio da tempestade faça todo sentido por ação do Espírito Santo na sua vida, que Jesus é Deus agindo, governando e amando. Que lá no barco da tua vida isso faça diferença, mas isso só passa pela fé. É a sua fé, é o que você sabe e o que você faz em relação ao que você sabe, que vai determinar o que vai acontecer dentro do barco da tua vida. Então, por isso eu te convido a repetir comigo que Jesus é Deus agindo, governando e amando. Vamos lá? Jesus é Deus agindo, governando e amando. Última vez. Jesus é Deus agindo, governando e amando. Amém? Ele não somente atravessou o mar da Galileia por você, por mim, por nós. Ele atravessou regiões e dimensões espirituais para vir até este mundo, porque Ele queria resgatar você. Ele veio atrás de você. Ele encontrou você. Ele libertou você. Ou Ele está fazendo isso exatamente agora na sua vida. Que Jesus esteja no barco da sua vida. Amém? Hoje nós estamos aqui reunidos também para celebrarmos a ceia do Senhor. A ceia do Senhor é uma demonstração de que Jesus não era só um professor, porque aqui está na prática o que Ele disse que veio fazer. Ele disse que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Ele foi resgatar aquele homem lá do outro lado do mar da Galileia. Assim como Ele veio resgatar a cada um de nós. E aqui está o preço do resgate representado. Então, enquanto nós vamos celebrar a ceia do Senhor, que o nosso coração seja tomado por gratidão a Jesus, que age, que governa, que ama, porque teremos em nossas mãos a prova, a demonstração, o simbolismo de quem é este e do que este fez. Por mim e por você. Enquanto nós cantamos, nós vamos vir pelos corredores centrais, pegamos os elementos aqui, eu recomendo que passe o álcool em gel nas mãos antes de pegar, e volte pelos corredores laterais. E aí espere para a gente fazer isso juntos. Pode vir, igreja. Violão. Esconder-se
Sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti. Em Cristo Filho está. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei. Agradeça agora ao Senhor aí, ore, fale com Ele. Agradeça a Ele pelo agir dEle na sua vida, pelo governo dEle em seu favor, porque todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Agradeça a Ele pelo seu amor, porque Jesus é Deus amando sem parar. Agradeça ao Senhor. Agradecidos ao Senhor, nós participamos da sua ceia. Obrigado, Senhor. Obrigado. Tua graça é melhor do que a vida. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não só nos chamou à existência, mas o Senhor trouxe significado e salvação à nossa existência. Porque teria sido melhor nós não existirmos se não tivéssemos a salvação. Porque uma existência sem Ti é terrível, e eternamente sem Ti é impensável. Por isso que nós concordamos com a Tua palavra, que a Tua graça é melhor do que a vida. Obrigado porque, tendo nos criado, o Senhor também nos salvou. Obrigado por tudo que o Senhor atravessou para chegar até aqui. Tudo que o Senhor fez para tornar possível tão grande salvação. Para vencer o poder das trevas, da morte. E nós Te louvamos e reconhecemos que Tu és soberano sobre a terra, sobre o céu. E que apesar de toda a glória que tens, Tu Te importas comigo, com cada um de nós também. Obrigado. Em nome do Senhor. Amém. Amém. Se o trovão e o mar se erguendo vem pela fé, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus.
descansarei, pois sei que és Deus. Deus agindo, Deus governando, Deus amando. Bem, você pode se assentar. Tenho a alegria de chamar aqui o Josué, que hoje está se tornando membro oficialmente aqui da comunhão. Hoje pela manhã nós recebemos como membros o Daniel, a Sami, não me ajudem, o Daniel, a Sami e a Sabrina. O Daniel, a Sami e a Sabrina recebemos como membros, e agora à noite pode vir aqui, Josué. Estamos recebendo o Josué oficialmente aqui na nossa família, né? O Josué pediu para não falar, a gente sempre pede para alguém falar, né? Mas hoje só tinha um, então não vamos colocar toda a pressão nele, né? Mas quero pelo menos compartilhar aqui o que o Josué compartilhou sobre motivos, né, que fizeram ele tomar a decisão de congregar aqui conosco. Ele diz que tudo. Gostei da pregação, da condução do culto, da metodologia, foi um todo, né? E quando a gente fala sobre pregação, o que a gente entende que está sendo dito é que ela é sobre Jesus, que ela aponta para Jesus, porque nós não queremos aqui alimentar o intelecto, não queremos aqui criar um sistema de sabedoria complexo que não tenha vida. A vida é Jesus. Então que bom que tu percebeu isso, que bom que tu está se juntando a nós, nessa nossa família, que é a Igreja Batista da Comunhão. Se você já é um discípulo do Senhor Jesus, mas não tem uma igreja para congregar e hoje está nos visitando aqui, eu quero convidar você a considerar se juntar a nós na caminhada. Somos, como disse o Mitch, uma comunidade simples, né? Porque Jesus é simples, mas na simplicidade há poder, na fraqueza o Senhor está operando. Então a gente não quer colocar barreiras e estruturas aqui, que o Senhor haja livremente em nós e através de nós. E aí antes de ir embora, então aí nessas capinhas cinzas tem um cartãozinho, você coloca os seus dados e marca ali, quero me tornar membro da igreja. Eu entro em contato com você durante a semana. Nesse cartão também, que você pode olhar só por curiosidade, se quiser, tem outras decisões que talvez você queira tomar essa noite, ou deixar um pedido de oração registrado, que você escrever aí. Durante essa semana, quarta-feira, o grupo de oração vai se reunir, vai orar pelo que você colocar ali nesse cartão, tá? E aí antes de ir embora, só entrega ali no balcão o cartão, é só entregar, tá bom? Vamos nos colocar em pé, vamos orar pela vida do Josué, agradecendo a Deus pelo presente que Ele nos traz, que é a vida do Josué. Senhor, obrigado por em Tua soberania, em Teu governo sobre a Tua igreja, trazer o Teu servo Josué para o nosso meio. Nós queremos Te louvar pela vida dele, pela salvação dele, e porque o Senhor está trazendo ele ao nosso meio com propósitos que são Teus. Nós o acolhemos aqui, nós o recebemos como direcionado pelo Senhor. Que ele aqui seja abençoado por Ti em nós, através de nós como igreja, e que Tu também abençoe a Tua igreja através da vida do Josué. Cuida do coração e da mente dele, concede a ele dia após dia a santidade, a alegria da salvação, o testemunho, a glorificação do Teu nome. Que ele realmente encontre no Senhor tudo aquilo que ele precisa e que ele desfrute de tudo que por Tua graça Tu já deste a ele. Em nome de Jesus. Amém. Josué, nós te recebemos com alegria, em nome de Jesus. Amém? Benção. Muito bem, gente, nós vamos encerrar a celebração então cantando, louvando ao Senhor, o nosso Deus. E não tem por que você passar frio procurando um lugar para fazer lanche. Passe ali no espaço em comum. Eu já estava quase esquecendo. Você sabe quem que está de aniversário sábado que vem? Nós, a comunhão, está fazendo 28 anos de existência. Eu sempre gosto de lembrar, como batistas nós somos mais velhos porque existimos desde 1602. Mas como congregação local, nós existimos aqui há 28 anos. E eu tenho no coração o desejo de que a gente dê um presente para a igreja. Você não acha que a gente tinha que ter mais ar-condicionado aqui? Porque a gente passa frio e durante a semana tem coisas que acontecem aqui, a gente precisaria colocar mais ar-condicionado aqui dentro. Então quem sabe você considera em junho, em julho, dar uma oferta para a igreja. E essa oferta vai ser direcionada para a gente poder oferecer um ambiente mais acolhedor aqui no inverno que a gente ainda vai enfrentar. Então na sua oferta, quando você ofertar no domingo e colocar no envelope, escreva presente comunhão, a gente vai saber que é para isso, ok? Se você fizer um Pix, uma transferência, manda um WhatsApp avisando que é presente comunhão.
E aí vamos tornar esse ambiente aqui, que espiritualmente é acolhedor, mas também em temperatura que seja mais acolhedor, tá bom? Eu acho que a igreja vai se alegrar desse nosso presente para nós mesmos, tá bom? Depois disso tem uma semana abençoada e abençoadora, em nome de Jesus. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aplauda o nosso Deus. Amém. Tenha uma semana abençoada e abençoadora em nome de Jesus. Vá na paz.